Na aula de hoje, nós vamos basicamente falar sobre as estratégias neuróticas e suas manifestações nas redes sociais. Nós vamos partir desde o conceito de Freud até Horney, no sentido de pulsões e até mesmo neurose, para nós compreendermos como essas pulsões se manifestam através de estratégias neuróticas e que afetam o nosso comportamento, que atualmente é majoritariamente digital. No decorrer da palestra, então, vamos ver as pulsões destrutivas, de acordo com a teoria de Freud e Karen Horney. Nós também vamos ver a relação entre os padrões neuróticos que existem, expansivo, autoanulador, resignado, e os comportamentos tóxicos que são oriundos dessas estratégias neuróticas. E o nosso objetivo, claro, compreender como essas dinâmicas se refletem em todo o comportamento online e possíveis soluções clínicas que possam existir. Bom, para que nós possamos entender as manifestações neuróticas nas redes sociais, nós precisamos, primeiramente, entender o que são as pulsões, os padrões neuróticos, e como esses padrões, essas tendências neuróticas se tornam estratégias quando intensificadas. Bom, nós já estudamos no curso que nós lidamos basicamente com as pulsões de vida e de morte. É importante notar que, no princípio da teoria psicanalítica, Freud considerava apenas a libido. Não considerava a existência de uma pulsão destrutiva, somente de uma pulsão libidinal. É só por meados de 1912 que Freud começa a considerar a pulsão de morte, mas é só de fato com o advento da Primeira Guerra Mundial que Freud começa a reformular a sua teoria, incluindo então a pulsão de morte. A pulsão de morte, é importante nós lembrarmos, é um conceito que foi desenvolvido por Sabina Spielrein, que era uma paciente do Jung. Pois bem, desde que então Freud começa a escrever sobre a presença da pulsão de morte como motivadora dos seres humanos, outros psicanalistas, em paralelo, como Karen Horney, começam a entender as intensificações dessas tendências graças à cultura. Karen Horney percebe que a cultura, enquanto estabelece uma disputa chamada disputa neurótica, ela intensifica a nossa pulsão destrutiva. O que se pode dizer é que hoje em dia a nossa pulsão destrutiva ela é muito mais intensificada que a pulsão libidinal, justamente por essa competição neurótica que é estabelecida pela tirania do dever. Ou seja, a sociedade impõe muitos padrões, muitos delimitadores morais que nós devemos seguir e, felizmente ou não, esses padrões levam à destruição e à conquista do próximo. É sempre uma tentativa de ser melhor em algum âmbito. Bom, todos nós sabemos que estamos executando essas pulsões constantemente de forma arbitrária. Mas como a sociedade intensifica a disputa, muito mais comumente nós executamos a pulsão de morte. As pulsões por si podem ser vistas como perturbações homeostáticas no organismo. Isso é, o indivíduo tem a homeostase, que é um equilíbrio natural do seu organismo, e quando há uma perturbação deste equilíbrio, seja de fonte psíquica, externa ou até mesmo orgânica, surge então a manifestação da pulsão. O indivíduo, conforme cresce, nós vimos, não é capaz de executar todas as suas pulsões
como o seu id gostaria de executar, que é uma forma um tanto primal. Graças à moral, graças à cultura, nós não podemos executar a nossa fonte, as nossas pulsões em totalidade. Acontece, então, que, na infância, a criança eivada de cultura, eivada de desejo, vê em seus criadores a única fonte de execução pulsional. Acontece, a partir daí, uma série de eventos que vão gerar na criança hostilidade básica. Hostilidade básica, conforme nós vimos no curso, vai se sendo executada todas as vezes que a pulsão da criança não pode ser atendida no grau que ela deseja. E nós sabemos que o grau que ela deseja, instintivo e pulsional, é inalcançável. Diante dessa frustração, a criança se vê obrigada a reprimir a hostilidade básica dela. Nós sabemos que o resultado da repressão da hostilidade básica é a ansiedade básica. Então, todas as vezes que há uma percepção da criança de inépcia ou falta de habilidade nos cuidadores, a criança gera a hostilidade básica, que, por não poder ser sentida em sua totalidade, se torna a ansiedade básica. A ansiedade básica, então, se torna uma base constitucional do ser humano. Isso é, nós estamos constantemente ansiosos, desde esses eventos arcaicos que acontecem na nossa infância. Para que nós possamos lidar com esses eventos, com essas ansiedades que se acumulam por anos e anos, nós vamos, então, desenvolvendo tendências neuróticas. É importante notar que, destes 3 padrões neuróticos que nós vemos no slide, movimento contra, expansivo, ou para longe, resignador, ou em direção a pessoas, o autoanulador, são padrões e tendências que todos nós temos de fato. Mas um ser humano que, em teoria, estaria em equilíbrio no pulsional, cujas ansiedades tenham sido ressignificadas, ele costuma usar essas tendências de forma parcialmente equilibrada. Acontece que é muito raro um ser humano que tenha trabalhado todas as suas ansiedades a fim de ser capaz de utilizar essas tendências de forma equilibrada. Então, o indivíduo, desde a infância, vai intensificando uma dessas tendências. Como o indivíduo descobre essas tendências? Bom, o indivíduo descobre essas tendências basicamente durante a infância, a observar os objetos cuidadores, ou o objeto fonte de prazer. O que nós temos que entender aí é que desde que nós nascemos, nós vivemos na relação objetal, ou seja, não faz diferença se é pai, mãe, ou 2 pais, ou 2 mães, a criança se relaciona de forma objetal. Ela vê um objeto que pode ser fonte de prazer, ou um objeto que pode ser fonte de frustração. Conforme cresce, ao analisar as dinâmicas subjetivas dessa relação, seja dela com o objeto, ou dos próprios objetos cuidadores, a criança percebe para si qual tendência começa a ser mais eficaz e começa, então, a reproduzi-la. É importante notar que isso acontece de forma inconsciente. A criança não está arquitetando utilizar uma dessas tendências, mas é um movimento natural da sua resposta social de acordo com a observação do seu lar. Assim, a criança vai ficando cada vez mais ansiosa conforme sofre as suas frustrações, e para controlar essa ansiedade, precisa utilizar cada vez mais estratégias neuróticas oriundas dos padrões neuróticos ou das tendências neuróticas. Nós vemos que, se
o meio do indivíduo é extremamente nocivo no que diz respeito a atender às demandas pulsionais da criança ou do indivíduo em si, essa criança vai se tornar, de fato, extremamente ansiosa e, como consequência, extremamente neurótica. Bom, nós vemos que as estratégias neuróticas que existem são o expansivo, um indivíduo expansivo, um indivíduo resignador e um indivíduo autoanulador. Mas como isso se manifesta no indivíduo em si? Bom, além de se manifestar no dia a dia, né, nos seus comportamentos diários, seja com amigos, com a sociedade em geral, com a família, também se manifesta no mundo virtual. Afinal, o mundo virtual também é uma das nossas facetas identitárias. O expansivo no mundo virtual, assim como em qualquer instância da realidade, ele tem um desejo por poder, uma busca de poder, controle e dominação. Karen Horney chama isso de a sedução do poder, ou seja, desde a configuração inicial das relações edípicas que vive, o indivíduo percebe que a conquista do poder seria a maneira mais fácil de alcançar a realização pulsional. Esse indivíduo, então, na internet, geralmente, ele pode se manifestar como um hater, como um troll, como um cyberbullying, ou como um cancelador, ou enfim, inúmeras outras práticas que não se limitam a essa. A análise que nós temos que fazer dessas manifestações são justamente as análises das relações, da dinâmica das relações neuróticas. Todas as relações, sejam elas sociais, amorosas, ou enfim, qualquer relação com outro objeto ou com qualquer outra pessoa, nos faz utilizar tendências neuróticas. O hater, como um sujeito expansivo, ele precisa se mirar nas técnicas expansivas. Quais são as técnicas expansivas? Justamente a linha da sedução do poder. De qualquer forma, esse indivíduo precisa prevalecer sobre os outros. O hater, ele utiliza das artimanhas de descaracterização do indivíduo para conseguir fazer com que esse indivíduo, então, descaracterizado, se torne inferior ao que ele julga ser o hater. O indivíduo ataca, o indivíduo xinga, o indivíduo utiliza recursos e argumentos ad hominem na tentativa de sempre diminuir o próximo. O hater sente-se bem fazendo isso. Ele não sente-se mal. Aliás, o prazer dele reside nisso. A mesma coisa com o troll, ou com quem faz um cyberbullying, que é a mesma coisa que um bullying na vida real, porém, na internet. E canceladores extremistas, que são aqueles que criam, geralmente, um senso de identidade quando aderem a um grupo de haters. Então, é como se fosse um encontro de haters que, eivados da sua própria hostilidade básica, intensificada na manifestação de ansiedade básica, precisam de um escape agressivo, um escape destrutivo, como é comum a essas tendências neuróticas. Então, se veem mais fortes em grupo e, evidentemente, praticam aí o seu modo expansivo de ser. Bom, o prazer desta relação objetal é ter o controle sobre a função libidinal ou qualquer que seja destrutiva do próximo. Ou seja, um sujeito expansivo precisa sempre se ver na melhor posição que o outro. Ele vai precisar destruir de qualquer forma. No mundo virtual, nós vemos também que a tendência autoanuladora se manifesta
Mas, de outra forma, os autoanuladores, como nós vemos, ao menos na teoria psicanalítica de Karen Horney, são aqueles que são seduzidos pelo amor. Ou seja, é uma necessidade de que os outros objetos estejam sempre oferecendo afeto, a fim de que ele possa encontrar as características de si mesmo. Não se sente valorizado caso não haja um reconhecimento do seu afeto. Precisa do mínimo gesto, da mínima demonstração de afeto. Veja que, embora o afeto por si só possa parecer algo que nós consideramos bom, na verdade, o que o autoanulador busca é uma resposta quase contrária, é quase uma forma de se auto-sabotar. Enquanto ele busca este afeto, ele o faz, na verdade, com um intento oculto de conseguir a negação. Porque, como ele é um ser que de fato se vê miserável e que precisa implorar a atenção dos outros, quando ele recebe o afeto, ele possui uma meia sublimação. A sublimação completa para o autoanulador é o completo desprezo. Então, quando nós falamos em prazer na clínica psicanalítica, nós precisamos ter em mente que não se trata desse prazer comercial que nós vemos na televisão ou nas revistas. O prazer psicanalítico é basicamente uma repetição de sensações. Aqui, talvez, valha sempre colocar como exemplo, o garoto, que é mencionado eventualmente por Freud, que está num berço, não é? É um bebê, está no berço, tem um ursinho de pelúcia. Esse bebê está brincando com seu ursinho de pelúcia. Em algum momento, enquanto ainda está descobrindo os próprios limites, enquanto está descobrindo os próprios sentidos, o bebê pega o seu ursinho e o arremessa para longe do berço. Como o bebê está preso no berço, ele não tem nem condições físicas de sair para pegar, o bebê se desespera, começa a chorar, chora muito, até que surge alguém, seja a mãe ou a babá, pega o ursinho e devolve para o bebê, para a criança. Pois bem, a criança ela não é capaz de se desenvolver com um evento único, portanto, eventualmente, ela repete o mesmo gesto. Pega o seu ursinho, joga para longe, começa a chorar, até que alguém volte, pegue e devolva para a criança. Pois bem, a criança ela não está querendo o ursinho, porque o ursinho ela já tem. O que essa criança, então, começa a repetir neuroticamente é todo o ciclo de sensações que há neste movimento. A criança precisa sofrer a distância do ursinho para que ela sinta bem. Precisa que alguém traga o ursinho para mostrá-la o quão ela é incapaz de fazer por si mesma. Ela precisa que o meio esteja sempre afirmando o quão fracassada ela é. É evidente que isso não é nenhum pensamento racional da criança. Isso é uma dinâmica neurótica que, como o evento em si, inicial, é muito arcaico, ele não vem à memória como uma imagem, nem como um evento definido. Muito malamente vem como um fragmento minêmico. Então vão se criando memórias encobridoras, ao ponto que nunca mais se retorna à origem desse sofrimento. E o indivíduo continua repetindo as sensações, só que com outras ações. Pois bem, que tipo de exemplos nós temos de autoanuladores online? Bom, nós temos o love bombing. O love bombing, para quem não sabe, é basicamente
uma enxurrada de... é como se fosse uma intensificação emocional sobre outro objeto, a fim de obter uma resposta à mesma altura. Então, o indivíduo que começa a praticar love bombing começa sobre outro objeto determinadas investidas emocionais, seja através do elogio, ou seja através de palavras simples ou gestos simples que vão cercando um indivíduo a fim de fazer com que esse indivíduo acredite que está numa cadeia emocional com quem pratica o love bombing, que é o autoanulador. Por exemplo, você conhece uma pessoa na internet, ou uma pessoa conhece você na internet, e como você nunca viu antes, ok, você mantém uma relação normal, mas essa pessoa começa a dizer que te achou muito interessante, te achou muito bonito, e por algum recurso de diálogo, você começa a acreditar nessa pessoa, só que, muito rapidamente, para essa pessoa, há um progresso emocional muito grande na relação de vocês, ao ponto de que, sejam em poucos dias, essa pessoa já o ama completamente e faz toda uma cadeia de jogos emocionais que já está completamente anexada a você, a fim de que, de alguma maneira, isso te convença que talvez você seja um indivíduo ruim que não retribua o amor, ao ponto de, muitas vezes, querer retribuir por ser uma vítima do love bombing. O love bombing é uma tentativa muito intensificada de um autoanulador de conseguir uma resposta ao afeto que busca. Aí nós temos uma situação muito comum, que é a dependência de curtidas. Hoje em dia, de fato, as redes impulsionam todo tipo de comportamento, e graças à rapidez de respostas, tudo o que nós fazemos pode rapidamente se tornar um vício. O indivíduo ele posta uma foto, chega ao primeiro like, é como se fosse uma sensação de uma substância química que houvesse entrado, como de fato se fosse uma droga. A cada curtida que o indivíduo recebe, ele se sente melhor e melhor e melhor e melhor. Porém, como nós sabemos, as redes também têm a sua própria dinâmica de tráfego, ou seja, há um limite de tempo em que a foto ou que o vídeo, ou, enfim, vai receber curtidas, e esse indivíduo vai precisar constantemente estar fazendo uma produção de conteúdo apenas por essa sensação viciante das curtidas. Ninguém ama esse indivíduo de fato. Aliás, o próprio amor é uma criação neurótica, medieval, que nós já estamos imersos. O que acontece é que o indivíduo está em um nível tão intenso de sua autoanulação que um mero símbolo digital, que para quem fez não representa nada, para esse indivíduo significa tudo. Absolutamente toda a razão de existência está neste like. Veja como esta pessoa gosta de mim. Olha quantas pessoas gostam de mim, quantas curtidas eu recebi nessa foto. Pois bem, novamente, dada a fluidez e a rapidez das redes sociais, há indivíduos que tornam isso intenso a ponto de fato, precisarem o dia todo produzirem de alguma forma, porque se em um dia tiver menos curtidas do que no dia anterior, esse sujeito fracassou completamente. E, de fato, pende dessa imagem idealizada de amado a imagem de eu fracassado também muito rapidamente. Então, é um processo que se repete, assim como a criança que joga o ursinho para que alguém pegue. Enfim, o indivíduo precisa não somente das curtidas,
mas precisa repetir o efeito, todo o ciclo de sofrimento pulsional que passa aí. Deixe-me ver, tem uma pergunta. Bom, o love bombing pode ser comparado ao estelionato emocional? Eu não estou muito a par do estelionato emocional. O love bombing, ele é um indivíduo, o indivíduo que pratica love bombing, geralmente, ele é muito amável. É um pouco diferente do que seria um narcisista conquistador, né? Porque é o expansivo, quando se torna um conquistador, ele tem características narcisistas unicamente para conseguir um objetivo de poder. Agora, o autoanulador, quando começa a praticar o love bombing, ele mesmo já está completamente envolvido e começa a se julgar como amado e começa a esperar a reciprocidade desse amor. Então, faz de fato um bombardeamento de ações amorosas para que quem recebe esse bombardeamento se sinta culpado, porque não consegue retribuir a altura. Muitas vezes isso funciona, mas na maioria das vezes não, porque é perceptível o exagero. E a dependência de curtidas tem um efeito parecido com o efeito de vícios no corpo, mente? Sim, basicamente a mesma coisa, porque as estratégias neuróticas, elas são frutos das tendências neuróticas e elas servem para controlar a ansiedade. O indivíduo também, quando usa entorpecentes, remédios ou qualquer tipo de droga, ele está tentando controlar a ansiedade. Então, todas essas manifestações, elas têm a função, entre aspas, ansiolítica. O grande problema é que não resolvem a causa, né? Resolvem muito brevemente, ou seja, fornecem muito brevemente as sensações buscadas, mas o indivíduo ainda continua com conteúdos reprimidos e cada vez mais. O indivíduo nem sequer está buscando a origem de tudo isso. Então, se nós nos damos conta, os indivíduos estão ficando cada vez mais e mais doentes, porque, de fato, a dependência de curtidas, a dependência de afeto, ou que seja, ela tem um efeito ansiolítico, porque é uma narcotização, é uma estratégia de narcotização, para que o indivíduo possa ficar preso nesse ciclo para sempre. E isso é uma conveniência mental, ou seja, isso já é da estrutura psíquica social que nós temos para evitar o desprazer. Bom, por fim, o autoanulador está neste foco da submissão e autodestruição emocional. Apesar de estar sempre buscando o afeto, o desafeto ou o desprezo parece ser muito mais, ou parece trazer muito mais prazer ao autoanulador do que o prazer, do que o afeto em si. Então é o ciclo de sofrimento envolto na busca de afeto que faz com que o autoanulador mantenha este ciclo. E, pois bem, nós temos também o tipo resignado no mundo virtual. Assim como na vida real, todos esses tipos se manifestam constantemente. O resignado é um indivíduo que se isola e, entre aspas, se torna indiferente ao mundo. É importante notar que o resignado, dentro das teorias de estratégia neurótica, é um indivíduo que teria observado o padrão expansivo e o padrão autoanulador e teria, diante disso, julgado que a disputa neurótica não é para ele. Não, até aí, tudo bem. Porque, de fato, a disputa neurótica não deveria ser seguida por ninguém. A problemática disso é que essa percepção do indivíduo não é constituída de nenhum insight ou aprofundamento psíquico.
esse indivíduo se desliga da disputa neurótica, afirmando esse desligamento para a própria sociedade. Ele não seria capaz de renunciar à sociedade se não existisse a sociedade. Ele precisa de elementos da sociedade para se desvincular da sociedade. Portanto, continua tão preso às neuroses quanto os demais neuróticos. Antigamente, ou seja, fora das redes, nós víamos esse comportamento como, de fato, um isolamento físico. Indivíduos que às vezes se mudam para longe, ou abandonam empregos, ou enfim. Hoje nós vemos na rede social. Nós temos hoje o que são chamados de lurkers. Lurkers é basicamente lurker é basicamente qualquer pessoa que tenha um perfil na rede, mas que não faça nada, no sentido de postar, no sentido de curtir, no sentido de comentar, mas tem um perfil que consome. Entra, nem que seja uma vez por semana, num tipo de rede social, depois verifica outros tipos, mas nunca interage. Com isso, tem a percepção que não está participando da disputa neurótica, enquanto, na verdade, está totalmente imerso dentro dessa dependência midiática. O indivíduo não posta, não gera conflitos, mas está lá, mas existe. E mesmo que se nós estivermos falando de gerações anteriores que não têm conhecimento da internet, estão praticando a sua resignação de outras formas. É isso que nós estamos falando do mundo virtual. Há também o escapismo digital. Bom, o escapismo digital é muito comum, é muito recorrente, e, na verdade, entre os autoanuladores, hoje nas redes, nós, apesar de vermos muitos haters, as pessoas que sofrem na clínica não costumam ser os haters, ou seja, justamente por ser um sujeito expansivo, muito dificilmente ele reconhece esse aspecto danoso da própria identidade. Então, os sofrimentos que nós vemos na clínica geralmente são oriundos dos autoanuladores e também dos resignados, como o escapismo digital. O escapismo digital é basicamente uma forma de renunciar à vida física em prol da vida virtual. O indivíduo utiliza recursos digitais para que a vida tangível passe mais rápido ou não gere tanta ansiedade assim. Aí nós temos pessoas que, sejam adultos ou jovens, que são viciados em jogos. Temos pessoas com hábitos intensos de, por exemplo, maratonar séries de filmes, de seriados. Tudo isso é escapismo. Há pessoas que, da noite, chegam em casa do trabalho, começam a assistir a série até a hora de dormir e voltam a essa rotina fazendo a mesma coisa todos os dias. Maratonam séries todos os dias ou estão jogando todos os dias, vão constituindo ali a sua realidade resignada, totalmente dependente da tecnologia. Não conseguiriam ser resignados, não conseguiriam se resignar se não fosse por aquilo mesmo que estão resignando. Ou seja, usam os mesmos artifúgios que tornam todos doentes para tentar se libertar dessa doença. Continuam fazendo parte dessa neurose coletiva. Bom, a fuga da realidade, ou seja, a fuga, e essa realidade, nós não vamos definir a realidade como um todo, não é? Até porque não se pode definir a realidade. Quando nós falamos em fuga da realidade, nós temos que pensar na realidade neurótica que está imposta a todos nós. Todos nós sabemos que existe uma tirania do dever, e essa tirania do dever, ela é imposta por vários setores da sociedade. Todos esses setores da sociedade têm um lobby financeiro, têm um lobby político, que vão definindo produtos, vão definindo marketing e, portanto, vão definindo comportamentos. Então, é isso
em certos termos que nós chamamos de realidade aqui. É claro que todos nós queremos fugir disso, mas isso já está consolidado na sociedade. Não há como um indivíduo destruir o sistema. Esse indivíduo precisa compreender o funcionamento desse sistema para viver bem com esse sistema, afinal é impossível mudá-lo. O problema da resignação é acreditar que saiu desse sistema. E não saiu de fato, continua no sistema. Bom, como então o mundo virtual potencializa esses padrões? Bom, nós temos aí a questão dos algoritmos, né, que reforçam os comportamentos extremos. As redes sociais priorizam conteúdos que geram mais engajamento, incentivando postagens polarizadas e agressivas. Isso, aliás, é um tema do livro Infocrácia, de um filósofo sul-coreano. Eu vou depois deixar a referência. Basicamente, enquanto nós saímos do governo de disciplina e entramos no governo da informação, os algoritmos começam a trabalhar em prol de uma bolha constituinte de neurose sobre nós. Existem estratégias condicionadas, ou que o algoritmo aprende a recondicioná-las diariamente, que nos mantém presos em um ciclo de tópicos, pessoas e eventos, para que isso constantemente gere movimentação e engajamento, e como consequência nós ficamos cada vez mais e mais neuróticos. Uma pessoa que posta uma foto que alcança um determinado público e tem uma certa resposta desse público, o algoritmo percebe e continua fazendo o mesmo, para que essa pessoa nunca consiga se livrar disso. Existem os feedbacks rápidos e em massa, não é? Comportamentos, todos esses, reforçando todos esses comportamentos viciantes. Então, aí nós falamos nos likes, falamos nos comentários. Então, ao mesmo instante que você posta uma foto, pode ser que não leve nem um minuto para que você tenha um like. Isso já é exatamente o que se necessita para que você comece a desenvolver um processo de vício. Ou alguém posta uma foto e o sujeito expansivo vê que ainda não tem nenhum comentário. A oportunidade perfeita para ser hater. Ser o primeiro a comentar e o primeiro a tentar destruir aquele indivíduo. Ou seja, toda essa rapidez proporcionada pelas redes, ela também não é aleatória, não é ocasional, nem mesmo o engajamento dos algoritmos é ocasional. Tudo isso é montado com base em estudos de comportamento humano. Ou seja, sabem exatamente como viciar um ser humano e como intensificar as suas patologias, o que são chamadas patologias mentais, que foram constituídas por esses próprios lobbies, para que as pessoas fiquem cada vez mais doentes. Bom, a outra forma que potencializa todos esses padrões na rede é a cultura do anonimato e a despersonalização, né? Então, enquanto há a possibilidade de completo anonimato, ou seja, desvinculação da sua persona real à persona virtual, há a possibilidade de hates cada vez mais intensos, ou love bombing cada vez mais intensos, e até mesmo a resignação fica mais facilitada com esse processo. Um único indivíduo pode ter quantos perfis quiser, com a foto que quiser, com o nome que quiser, e não por acaso a maioria dos haters são pessoas anônimas ou sem foto, porque tudo isso é um facilitador. Então, a rede facilita esses eventos na sua própria estrutura, né? Então, perfis falsos, eles vão permitir que o indivíduo utilize as diferentes personalidades ou fragmentos de personalidade que tem, sem nenhuma consequência. Nós sabemos que existem crimes previstos na lei sobre questões virtuais,
mas nós sabemos também como é a execução dessas leis, de mal a pior. Então, não existe muito medo em qualquer tipo de comportamento virtual, seja feito por um hater ou que seja, porque, embora seja possível rastrear, não é essa uma verdadeira preocupação da sociedade. Aí temos a sensação de controle ou de validação, e aí a fuga digital. Ou seja, quando nós temos um perfil no Facebook, nós, Facebook, no Instagram, enfim, nós temos a possibilidade de lapidarmos esse perfil e construirmos ele exatamente da forma que nós queremos que as pessoas nos vejam. Isso é um processo neurótico, isso é uma tentativa, uma nova tentativa de se alcançar um eu ideal. Há aqueles ainda que, óbvio, isso não serve como crítica para ninguém, mas nós vemos ainda que há pessoas que criam vários perfis, e ainda oficiais, seja um para o profissional, o outro para o pessoal, criando ramificações da própria personalidade, ou seja, fragmentando a si mesmo. Ou seja, no meu perfil pessoal, eu posso postar isso, no profissional, não. E não são as mesmas pessoas. Então, o indivíduo se fragmenta, a internet gera uma fragmentação identitária, e essas fragmentações nos permitem ações que, às vezes, por si só, se contradizem. Essa é uma outra facilidade do mundo virtual. Bom, e o escapismo, não é? Que leva à alienação de problemas reais, e aí os problemas reais, novamente, nós vamos entender a realidade como essa realidade neurótica que nós estamos vivendo, não é? A tirania do dever. O indivíduo tem contas para pagar, enfim, existem problemas que, embora subjetivos, são problemas que nós consideramos reais. O isolamento possibilitado pela rede também nos traz um novo evento que está se tornando comum a todos os seres humanos, que é a substituição da comunhão pela comunicação. Ou seja, hoje não há mais comunhão física entre os indivíduos, e principalmente das novas gerações. Hoje há comunicação. Então, hoje as pessoas não se reúnem mais para a comunhão, e se reúnem para comunicar. É necessário comunicar e não estarmos mais fazendo qualquer tipo de comunhão entre nós. Os laços reais que eventualmente possibilitavam qualquer evasão pulsional, hoje foram completamente substituídos pela comunicação digital. Lembremos que nós saímos da era do governo, da disciplina, para o governo da informação. Vivemos numa era que devemos informar. Não existimos como sujeitos, mas sim como construtores ou criadores de conteúdos ou leitores desses conteúdos. Nós cumprimos alguma dessas funções, nós cumprimos. Pois bem, quais são, então, as estratégias ou insights clínicos sobre isso? Aí nós temos os 3 tipos de indivíduos. Temos o indivíduo expansivo, o autoanulador e o resignado. O que é o indivíduo expansivo, afinal, no mundo virtual, ou que seja, no mundo real? Em termos muito diretos, a esse indivíduo falta uma cognição social e consciência digital. O indivíduo autoexpansivo, enquanto ele busca o poder, enquanto ele busca, seja esse poder financeiro, político, ou conhecimento, enfim, começa a desvincular-se ao seu senso de percepção do meio, ao ponto de que, de fato, ele não releva ou não tem em consideração nenhuma cognição social, a fim de refletir como os próprios atos podem prejudicar a ele mesmo. Enquanto ele tenta prejudicar o outro, seja como um hater ou como um troll,
na verdade, ele não só está expressando as próprias inseguranças, como ele está gerando para si um histórico totalmente de que vai contra ele, não é? E às vezes você vê um hater na internet, um comentário extremamente eivado de ódio, ou enfim, você vai olhar a pessoa, professor universitário. Então, falta uma cognição de fato social, isso não quer dizer inteligência, mas uma análise múltipla de que esses atos que o hater comete acabam prejudicando a ele mesmo. E o mesmo no quesito consciência digital. Nós devemos lembrar de que absolutamente tudo que fazemos, apesar do aparente anonimato, está de fato registrado. Não é? Tudo que nós fizermos a partir de hoje em dia terá um registro praticamente ad eterno, ou seja, estará para sempre na rede. Então, a imagem que esse indivíduo tenta construir é basicamente oposta à que ele, de fato, busca como o ideal, que seria a perfeição. Afinal, como um ser tão bom e tão iluminado perderia tempo fazendo hate na internet? Aí nós temos o autoanulador. Basicamente, a este falta um senso de autoestima fragmentário da identidade. Seria isso. Bom, autoestima é um termo muito amplo que se utiliza, basicamente, sobre o bem-estar do indivíduo com ele mesmo, não é? Mas, no sentido do autoanulador, nós estamos falando como, como se fosse um fragmento da própria identidade. Isso é, uma lacuna na constituição narcísica desse indivíduo. Todos nós passamos por um momento narcísico na nossa relação objetal, e essa relação, como todas as outras relações, elas podem ser intensificadas ou não, podem haver uma falta, uma lacuna. Essa falta é constitucional, ela ecoa por toda a vida. É claro que aí nós não falamos em cura, mas nós falamos em processos que possibilitam uma melhor engenharia da estrutura psíquica do indivíduo para um menor uso das pulsões, né? Ou seja, uma menor intensificação das estratégias neuróticas. E aí nós temos o indivíduo resignado. Não é? Indivíduo resignado, nós não vemos entre ele um alinhamento entre o senso de identidade da sociedade e das expectativas sociais, que também são da sociedade. Ou seja, diferentemente do autoanulador, cuja falta é do senso de autoestima, que é fragmentário da identidade, ou seja, ainda existe um senso de identidade em comunhão, ou seja, em equilíbrio no autoanulador, porém, o senso de autoestima fragmentário dessa identidade não existe, enquanto no resignado ele não tem um alinhamento entre o senso de identidade e as próprias expectativas que ele tem da sociedade. Então ele cria uma identidade baseada em expectativas que também são sociais, mas elas não podem se cumprir justamente porque ele está na sociedade. Ou seja, ele está vivendo uma luta eterna contra si e contra a sociedade. Uma resolução impossível, enquanto não se perceba que há alguns fundamentos neuróticos, aliás, quase todos, enquanto vivemos na sociedade, são essenciais, desde que não sejam intensos. E, pois bem, por fim, eu dou algumas sugestões de leitura que dão embasamento ao que foi apontado hoje. Nós temos, primeiro, o livro de Karen Horney, Neurose e Desenvolvimento Humano, Neurosis and Human Growth, ou seja, a batalha em direção à autorrealização. Nós temos Alone Together, de Sherry Turkle. Este livro é muito bom. Por que esperamos mais da tecnologia e menos dos outros? Nós temos Psicopolítica, o neoliberalismo e as novas técnicas de poder, do Byung-Chul Han, é o mesmo filósofo do livro Infocrácia,
que eu citei anteriormente. Nós temos Eugênio Morozov, que escreveu The Net Delusion, The Dark Side, o lado negro da liberdade da internet. E nós temos o Andrew King, que escreveu a Digital Vertigo, How Today's Online Social, como o social está a revolução social online está dividindo, diminuindo e nos desorientando. Eu recomendo todos esses livros e gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta ou nós encerraremos a palestra. Nossa, eu só tenho que agradecer. Muito, muito bom, Felipe. Obrigada. Muito bom mesmo. Coisas Muito assim que eu nem obrigado. pensava. Já, claro, em relação às questões de redes sociais, né? Como são prejudiciais, essa questão do exagero, até aí tá tudo bem, mas essas denominações que você trouxe, o conhecimento compartilhado, muito bom. Obrigada. Muito obrigado, agradeço a presença de vocês e até uma próxima.